Bom, boa noite, igreja. Boa noite. Como de costume, né, na nossa igreja, nós contamos uma crônica antes da palavra, né, para nós termos melhor entendimento daquilo que Deus quer falar com cada um de nós. E eu queria contar uma história de uma cidade bem simples, onde tinham não muitos habitantes naquela cidade, né? E todos aqueles habitantes daquela cidade trabalhavam sempre na lavoura. Ela ficava mais ou menos uns 4, 5 quilômetros distante da cidade onde eles moravam. E todos os dias eles saíam de manhã, né? Trabalhavam na lavoura. No fim da tarde eles iam para casa. E antes de dormir, naquela cidade existia um circo onde tinham 2 palhaços. E todas aquelas pessoas iam até esse circo todos os dias, depois voltavam para casa, tomavam seu banho, iam para esse circo para assistir o espetáculo dos palhaços, né? E era diversão total, né? Aqueles palhaços muito engraçados, entretinham aquelas pessoas, né? Para depois elas virem para sua casa, dormir e sim continuar essa rotina. Um certo dia, eles estavam já na tardezinha, né? Estava meio-dia, 1h da tarde lá. E os palhaços já começaram a aprontar as coisas do espetáculo daquele dia, né? Já começaram a fazer a maquiagem deles, colocar aquelas roupas, né? Todas coloridas, engraçadas, né? E só que no meio disso, eles sentiram um cheiro de fumaça. Eles falaram assim: nossa, que cheiro forte de fumaça. Aqueles tempos foram tempos de muito calor e a grama estava bem seca. Então começou a pegar fogo próximo do circo, em direção à cidade. Os palhaços começaram a ficar desesperados, né? Nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos apagar o fogo, né? Mas eles falaram assim: como que a gente vai apagar só nós dois? Esse fogo já está muito forte. Já sei, vamos correr lá na lavoura, chamar o pessoal para ajudar a gente a apagar o fogo, porque senão vai destruir tudo. Então eles saíram correndo assim naquela estrada de terra, assim, correndo. Quando eles chegaram perto da lavoura, os trabalhadores viram ele, né? Viram eles. E eles começaram a acenar, a fazer assim, falando tudo. E o que aconteceu com aquelas pessoas quando viram aqueles palhaços? Começaram a dar risada. E começaram a dar risada e ninguém entendia nada, tudo. Quando eles foram perceber que aquilo era algo sério, quando eles chegaram na cidade, o fogo já tinha destruído o circo, o fogo já tinha destruído a cidade inteira, o fogo já tinha destruído o celeiro onde eles guardavam as coisas que eles colhiam na lavoura, né? A fogo destruiu tudo e foi perca total para aquela cidade, né? Mas eu analisando essa história, né? Onde está o erro nisso? Na mensagem que eles estavam passando ou nos mensageiros que levaram a mensagem? O erro estava nos mensageiros, porque eles eram os palhaços daquela cidade. E todo mundo via eles como palhaços. E se eles chegassem falando algo sério, eles iam pensar que é o quê? Uma palhaçada, uma brincadeira naquele momento. Só que eles não entenderam que era algo sério. E é como a nossa mãe sempre fala, né? Não brinca com coisa séria, porque quando for sério, ninguém vai acreditar. E foi mais ou menos isso que aconteceu lá naquela cidade, né? E eu analisando isso, quantas das vezes nós chegamos para as pessoas para evangelizar, falar da palavra de Deus, falar da verdade, né, que há na palavra de Deus, mas a nossa vida não condiz com o que a palavra de Deus fala. E nós somos tirados como palhaços para essas pessoas. Porque do que adianta você falar da verdade, sendo que você não vive ela? Do que adianta você querer evangelizar uma pessoa, sendo que você nem é convertido de verdade? Você é visto como um palhaço para essa pessoa. Ninguém dá crédito para uma pessoa que fala uma coisa, mas vive outra. Ninguém dá crédito para uma pessoa que fala que quer mudar que você precisa mudar de vida, mas ela própria não muda. Ninguém dá crédito para uma pessoa que fala que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas ela não cuida da salvação dela. Ninguém dá crédito para uma pessoa que fala que você tem que largar os vícios, mas ela tem um vício dentro dela. Ela pratica um vício, sabe? Pessoas assim são tiradas como palhaços. E nós não podemos ser tirados como palhaços. Nós temos que viver a vida como se fosse a última vez,
sabe? Viver com seriedade, com verdade, em tudo que nós vamos a fazer. Porque, como a pastora sempre fala, as pessoas do mundo, elas leem a nossa vida, elas não leem a Bíblia. Elas não sabem o que existe na Bíblia. Mas se elas veem que você está mudando de vida, que você não está fazendo as coisas erradas, que você está mudando de verdade e que a sua vida é uma transformação completa, elas vão querer conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e consequentemente vão conhecer a Jesus através da sua vida. Mas se você vive uma palhaçada lá fora, quem vai dar crédito para você? Quem vai dar crédito para o Deus que você fala? Porque nós vamos analisar isso todos os dias da nossa vida, que a nossa vida é um testemunho e nós não podemos viver uma palhaçada lá fora, pois a cada minuto que passa as pessoas não vêm, e se uma pessoa não se converte através da nossa vida e dela morrer, esse sangue pode estar em nossas mãos por causa do nosso mau testemunho. Então que nós vamos a tomar cuidado com isso. Amém? Amém. Eu queria que vocês abrissem a palavra em 2 de Timóteo 3. Vou pregar do 10 ao 17. Senhor Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Que maravilha que é estarmos aqui te louvando, te adorando, Senhor. E meu Pai, que o Senhor possa trabalhar em cada mente, em cada coração, através da tua palavra. Estamos com o coração já preparado para receber tuas palavras, que são sementes vivas, ó Deus. Então manifesta o teu poder, Jesus. Abre os olhos, a mente, o coração de todos, para que possa, meu Pai, guardar a tua palavra, possa guardar, meu Pai, toda a explicação, todo o entendimento que o Senhor trouxe nesta noite, Pai, para nós aprendermos, meu Pai, a tomar posse da tua palavra, a determinar, meu Pai, através da tua palavra, que é santa e maravilhosa, Pai. Desde já eu te louvo, meu Pai, porque eu creio nesta maravilha que é a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Obrigado. Então, a pastora vai falar algumas passagens e depois nós vamos para a palavra aqui na Bíblia, né? E eu estava lendo sobre a Bíblia, né? Eu vou passar algumas passagens da Bíblia e vou falar algumas coisas que eu busquei estudo para falar. E a Bíblia nós sabemos que é a palavra de Deus. A pastora Vilma sempre tem o hábito de falar que a Bíblia fechada ela é um livro comum, mas a Bíblia aberta ela é a boca de Deus falando conosco. Sempre eu disse isso. Então a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, né? Ela é um livro, né, por excelência. Ela se chama de Escrituras, né? Todos os 66 livros da Bíblia juntos contêm a revelação de Deus aos homens. Não é o homem falando da revelação de Deus, é Deus falando da revelação dele, que é a palavra a cada um de nós que estamos aqui. E depois ele fala da obra, né? São a obra de um só autor, desses 66 livros, não é? Da Bíblia, ou seja, né? E um só autor, ele fala sobre um só alvo e propósito divino, a redenção dos homens. O próprio livro é tão grande de milagres como qualquer relato nas suas páginas. E é verdade, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela nos cura, nos transforma, nos abençoa quando nós tomamos posse da palavra. A pastora Vilma sempre fala de quando eu converso com Deus, que Deus me dá a palavra e às vezes eu estou ali aflita, desesperada, precisando de uma palavra, como já aconteceu, né? Quando a pastora Ana esteve doente. E ali naquele desespero eu busquei a palavra, falei para Deus falar comigo e Ele falou grandemente e trouxe, né, uma revelação da palavra dele mesmo. Lá em João 11:4, que ele falou que esta enfermidade não era para a morte, mas sim para que glorificasse o meu nome. E até hoje eu glorifico o nome dele por esta maravilha que foi, ele salvou minha filha. Minha filha já deu testemunho de 5 anos, já está liberta. Então Deus provando e confirmando a palavra dele. Então a Bíblia é a maior enciclopédia do mundo que nós temos que ter na nossa casa, temos que ler diariamente
todos os dias, é o nosso alimento espiritual, a Bíblia. Sem este alimento nosso espiritual nós não sobrevivemos. É a mesma coisa o nosso corpo físico, ele não sobrevive sem o alimento. Se a pessoa não se alimentar, ela fica fraca, doente, desmaia, pode até morrer. A mesma coisa é a palavra de Deus. Nós ficamos mortos espiritualmente se nós não se alimentarmos da palavra de Deus. Então, até eu fiquei assim pensando comigo de fazer uma pergunta aqui para a igreja, porque a pastora Vilma, ela tem o hábito de levantar na madrugada para orar, mas antes de orar ela coloca o bom dia na igreja e coloca a palavra de Deus, coloca um louvor e um bom dia, né? E eu gostaria de saber, não quero que vocês levantem a mão, porque eu não estou aqui para acusar ninguém, mas vocês mesmo que vai ser acusados por caso, se vocês têm lido todos os dias a palavra que a pastora Vilma coloca lá no grupo. Todos os dias tem a palavra. Então, se vocês quiserem se alimentar desta palavra, é só vocês lerem todos os dias ali, que já vai ser um hábito para vocês lerem a Bíblia. Ou se não, vocês abram a Bíblia, pedem a Deus uma palavra, depende de cada sofrimento, de cada momento, de cada história que nós estamos vivendo, né? De alegria ou de tristeza, seja lá de que forma for, Deus ele fala conosco em todos os momentos da nossa vida. Então isso é uma coisa que eu fiquei assim pensativa, sabe? Porque talvez tem pessoas que nem percebem que eu coloquei um bom dia, que eu coloquei um louvor lá pra gente, que é muito bom, né? O louvor é um elogio a Deus, o louvor é muito bom, traz muita paz, muita alegria para nós. O louvor também tem propósito de cura. Eu já vi pessoas sendo curadas através de um louvor. Por isso que eu falo, presta atenção na letra do louvor, que a letra do louvor é uma história verdadeira, né? Que a pessoa está ali adorando a Deus, aquilo é uma verdade, ninguém está mentindo ali naquele louvor, está abrindo o coração e falando com Deus. Então é muito importante, né? E aí eu marquei até algumas coisas aqui da Bíblia Sagrada, que ela foi escrita por 40 homens aproximadamente, né? Entre 1.600 anos aproximadamente também. E o testamento significa aliança, a palavra testamento. Então eu fiquei analisando tudo isso, sabe? Eu falei, olha como é bom a gente ter este livro maravilhoso, ter e ler e praticar, e não ter vergonha de sair na rua com uma Bíblia debaixo do braço, na bolsa, na mão, onde quer que seja. Tem gente que esconde a Bíblia com vergonha de mostrar que é cristão. Nós temos que se sentir alegres, felizes, temos um orgulho santo, não o orgulho do mundo que não é de Deus, mas um orgulho santo. Eu estou aqui com a minha espada, que é a minha palavra de Deus, que é onde eu posso, sabe, me guardar, eu posso estar ali no momento que eu estou trabalhando na firma, mas na hora do almoço eu posso abrir para tirar uma palavra. Quando eu me acordo, se tiver um tempinho, eu posso ler um versículo. Quando eu vou dormir, eu posso ler também. Querendo ou não, é um alimento. E esse alimento nos protege, nos dá livramentos, sabe? Quantos livramentos a gente não tem, às vezes a gente nem sabe que teve. E tudo porque você é uma pessoa que lê a palavra, então você está ali se protegendo, se guardando, sem saber. Então tem que saber, tem que ler, tem que entender, tem que tomar posse, tomar entendimento do grande valor que é a palavra de Deus, né? E nós temos que tomar posse. E a palavra lá em Romanos 1,17 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Olha que coisa linda. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só Deus falando na lata aqui conosco, né? O que é o Evangelho? Nós não temos que ter vergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a nossa salvação e de todo aquele que crê. É muito importante nós acreditarmos que Jesus esteve aqui humano e que morreu por cada um de nós. Aí ele fala aqui, primeiro do judeu e também do grego. E no versículo seguinte, fala assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E realmente, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é algo assim muito maravilhoso, muito importante,
que nós temos que guardar, não acreditar, ter aquela fé de determinar e acreditar. Porque quando você fala com Deus, às vezes o milagre não acontece na mesma hora. Mas você tem aquela fé, não aconteceu agora, mas vai acontecer. Eu sei que Deus vai trazer a bênção que eu preciso, ou é um emprego, ou é uma cura, ou é algo que você tem que resolver. E às vezes não é mágica, não é instantâneo, mas Deus sabe que vai acontecer. Só que nós temos que aprender a ter paciência de esperar o tempo de Deus. E não nós queremos colocar a carroça na frente dos burros, né? Então nós temos que não se apressar, que orar, pedir, interceder, acreditar e tomar posse, né? Da nossa vitória, da nossa bênção. Hoje não aconteceu, eu pedi algo para Deus muito forte, mas eu tenho certeza que Deus me ouviu e que Deus vai me atender. Então, no tempo dele, não no nosso. Porque sempre eu falo sim de Deus é verdade e o não também, né? Você falar não é não e pronto. Então, é nós que temos que esperar o tempo dele. Em 1 de Pedro 4, 12 e 13 diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como coisa estranha que vos acontecesse. Então veja bem aqui só esse versículo: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre nós, né, para nos tentar. Então isso é verdade mesmo, nós somos tentados. Nós que somos de Cristo, vem mesmo provas para nós somos tentados, mas Deus ele fala aqui no 13, mais alegrai-vos no fato de serdes participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, nós não temos que se entristecer, sabe? Muitas das vezes nós somos provados, mas nós temos que se alegrar, porque o próprio Jesus Cristo veio aqui, sofreu por nós. Então, quando nós passamos por prova, nós estamos ali sendo provados para ser aprovado. E isso é muito importante. Nós temos a paciência, temos o amor, temos a esperança de esperar no Senhor e saber, vai dar tudo certo. Eu nunca falo já vai dar certo, eu já falo já deu tudo certo. Eu já uso essa palavra, já deu tudo certo. Desde o começo que a situação está horrível, está ruim, mas eu falo, não, já deu tudo certo. Em nome de Jesus já deu tudo certo. Eu profetizo, já deu tudo certo e acabou. E aí depois dá tudo certo mesmo, porque a nossa boca tem poder. Da nossa boca saem sementes também de palavras vivas, né? Como nós falamos, nós precisamos tomar até muito cuidado, porque a nossa boca ela tem poder de abençoar ou de amaldiçoar. Então nós que somos cristãos precisamos tomar cuidado com o que a gente fala. Porque o cristão, por exemplo, se falar com um filho, você é um burro, você não estuda, você é vagabundo, pode ter certeza que seu filho vai ser um burro vagabundo. Porque você, sendo uma mãe, profetizando algo isso para o filho, não. Uma mãe, por mais que o filho esteja ruim na escola, ela vai ajudar. Não, filho, você vai conseguir, você é inteligente, Deus vai com você. Você vai estudar, a mamãe vai te ajudar. Isso aí é o proceder de um homem e de uma mulher cristã. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa boca, nós que somos cristãos. Porque às vezes nós podemos falar coisas que pode na hora você não pensar e depois você se arrepender, mas tem coisa que não tem volta. Já falou, já magoou, já ofendeu, e sem às vezes a pessoa nem merecer. Então ele aqui na passagem de João 5,39, fala assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna. São elas que de mim testificam. Que testifica é assegurar, declarar, comprovar, né? E eu estava imaginando isso aqui, para nós examinar a Escritura. O que é examinar a Escritura? Porque vós cuidais ter nela a vida eterna. É nela que tem a nossa vida eterna. Por quê? Nós não quer dizer que tem a vida eterna que nós vamos viver eternamente e não vamos morrer. Não, nós vamos para a vida eterna com Cristo. Se nós tivermos dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro de nós, do nosso pensamento, do nosso coração, né? A palavra de Deus. Se nós formos um homem de fato, verdade, mulher de Deus, então ali nós vamos ter a vida eterna mesmo.
aquele que morrer em Cristo, ele vai viver de eternidade em eternidade. E aqueles que morrem sem Deus vai ficar no inferno de eternidade em eternidade também, né? E aí no Salmo 119, 130, fala que a exposição das tuas palavras dá luz. Então a exposição das palavras de Deus, ela nos dá luz. E ela nos dá entendimento aos simples. E aos simples ela esclarece. Quando a pessoa começa a ler, eu fui essa pessoa simples. Porque eu não tive estudo, eu só estudei primeiro e segundo ano. E aí eu estudei, tirei o diploma, eu fiz o curso, né, de teologia. E ali, primeiro eu tive a ajuda de Deus, depois da minha filha do coração e da Ana, que me ajudou, né, a pastora Ana, que eu não tinha instrução nenhuma, nem estrutura para fazer uma teologia. E eu fiz e conquistei. Hoje eu tenho diploma, posso pegar o Brasil inteiro com o diploma, né? Mas eu só consegui isso graças a eu me dedicar, estudar, perguntar, querer saber. E eu ali nos primeiros dias que eu fiz por correspondência, então a primeira vez que veio a correção das minhas perguntas e respostas que eu tinha que mandar, eu fiquei assim pensativa, ai meu Deus, que nota será que eu vou ter? E quando eu e Nelson vimos que era 8, 9, 10, eu chorava que nem criança. Eu abraçando nele, ele em mim, e ele falou, tá vendo? Eu sabia, você parecia uma ilha lá rodeada de Bíblia, de tudo que era Bíblia, né? Enciclopédia, estudando, e eu chorava de alegria. Eu falei, nossa, a primeira minha já veio essa nota alta, né? Mas eu me empenhei, e eu me apaixonei pela Bíblia, eu amei a palavra, e eu como não tive estudo, muitas palavras que tem na Bíblia, eu não sei o significado. Então isso me atrapalhava muito. Aí a minha filha do coração, a Ana, tinha que me explicar o significado daquela palavra. Às vezes precisava buscar na enciclopédia bíblica que a gente tem, né, para ver o significado. Quando eu vi o significado, eu ficava apaixonada, maravilhada, porque aí minha cabeça se encaixava, eu entendia tudo melhor ainda. Então, gente, a Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Nós não devemos desprezar. Nós devemos ter ela aberta, não fechada dentro da nossa casa. E não fazer que nem eu, né? Que quando não tinha Jesus, ela ficou aberta no Salmo 91, amarelou toda a folha, a Bíblia ficou quase, não dava nem para ler mais já o que estava escrito lá, e o restante da Bíblia tudo nova em folha. Não é isso? Deixar a Bíblia aberta ou fechada se você estiver na sua casa, mas se você tiver aquele propósito, não, eu vou ler, nem que seja 5, 10 minutos por dia, eu vou ler a Bíblia. Eu vou dar um tempo de acordar mais cedo, ou de dormir um pouco antes de dormir eu ler, ou na hora do meu almoço. Eu não sei, eu vou falar com Deus, eu vou ter a minha hora da minha intimidade com o Pai. Que é uma hora da nossa intimidade, quando nós estamos ali lendo a Bíblia. Quando eu fiquei 1 ano e 4 meses, na época da pandemia, eu fiquei 1 ano e 4 meses no sítio isolada, né? Que os filhos falaram, mãe, fica lá, pelo amor de Deus, que o senhor não morre, só o pai aí, porque essa doença, não sei o quê, né? Aí fiquei lá. Aí para mim foi um presente de Deus eu ficar lá. Aí eu ficava lá cuidando daquele sítio, porque ninguém vinha cuidar, era só eu e ele lá. Aí eu sozinho, eu e ele ali trabalhando e cuidando. E de noite, quando era às 3 horas da manhã que eu ia orar, dentro do meu quarto parecia que tinha luzes refletindo dentro daquele quarto. De tanto que eu orava pela igreja, pelas crianças, eu falava com Jesus, Jesus, quando nós voltar, nós vamos fazer uma festa. Ai, Jesus, que coisa linda, já pensou? Então eu conversava, batia um papo com Jesus ali, e eu ficava toda feliz, radiando, dava risada, eu pegava a Bíblia, eu lia alto lá com ele. Olha, gente, é maravilhoso, não dá para expressar o que é maravilhoso essa palavra de Deus. Por mais que eu falar aqui, vocês não acham que não vão entender o que é um sentimento dentro do coração. É muito forte, é muito lindo. No Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia é a nossa luz, ela é uma lâmpada, ela é uma luz, né, para os nossos pés, né? E a palavra dele, e ele é luz para os nossos caminhos. Porque quando a gente é fiel, quando a gente aceita Jesus, quando a gente está ali crescendo espiritualmente, a gente leva a sério, a gente não falta os cultos, a gente vem e a gente vai crescendo espiritualmente, realmente os nossos pés vão sendo dirigidos para os caminhos do Senhor.
Deus ele vai nos dando livramento, Deus vai mostrando para a gente aquilo que é certo, aquilo que é errado, sabe? O que a gente não deve mais falar, não deve mais fazer. Deus vai, é o Espírito Santo que trabalha em nós, é maravilhoso. Não precisa ninguém ensinar. O Espírito Santo vai tocando em nós, a gente vai olhando para os obreiros, a gente vai falando, não, eu quero ser que nem aquele obreiro, eu também quero ser igual ao pastor, eu também quero um dia pregar, eu também quero louvar, eu também quero fazer parte do teatro. E tudo isso todo mundo pode. Basta se unir a nós, praticar, correr atrás, vocês vão conquistar, porque tudo que a gente deseja com Jesus a gente alcança. Tudo, principalmente na vida espiritual. E é maravilhoso, maravilhoso. E aí em 1 Pedro 1,13 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Eu acho muito importante que a Bíblia declara sempre que a revelação de Deus não é do homem, não é o homem que revela nada a ninguém, é Deus que revela nada a nós. Nossa igreja não revela. A nossa igreja, qualquer um chegar aqui, pastor, a senhora revela. Qual é o seu problema? Peraí, vamos orar, peraí, vem cá, vamos orar. Aqui está a Bíblia. Então, Senhor, fala aqui, abre uma palavra, cai na lata. A pessoa fala, nossa, mas só sabia isso aí? Eu não sei de nada. A Bíblia que falou. E Deus fala mesmo. Deus fala, sabe? Então, gente, é maravilhoso nós, sabe, estarmos ali, ó, ligadinhos, sabe, na palavra de Deus. Lá em Tiago 1,22 diz assim, ó, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é uma grande verdade. Nós temos que ser cumpridor, ouvir, né, a palavra, mas não ser só ouvinte. Ouvir aqui, entrou por aqui, saiu por aqui, daqui ali já não sabe mais, não vai praticar, não vai para casa, nem lembra o que foi pregado, não anota, não guarda, não pergunta, não tira dúvida, né? Então, a palavra seria, a Bíblia fala claro, para nós sermos cumpridores da palavra. E não somente ouvinte. Não adianta ouvir aqui, chegar em casa e não ler uma palavra. Quando a gente lê a palavra, nos momentos que a gente vai evangelizar, ainda que você não tiver uma Bíblia na mão, porque às vezes acontece algum acontecimento, que eu sempre falo, tem gente que está sorrindo com a boca, chorando com o coração. Mas nós que temos o discernimento espiritual, nós abrimos a boca e falamos uma palavra para aquela pessoa. E a gente lembra de alguma coisa, pede para o Espírito Santo, eu quero uma palavra para falar com essa pessoa. E vem um versículo na nossa cabeça, tudo a gente fala para a pessoa. E assim é uma coisa incrível que acontece. E nós precisamos ter esse discernimento espiritual, e nós só vamos conquistar lendo a Bíblia, tendo a palavra de Deus dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração. Não tem outro jeito. Se nós não lermos a Bíblia e não pôr em prática o que nós aprendemos, não vai adiantar de nada. Só chegar aqui, ouvir e vai embora para casa, não vai resolver nada. Você não vai pôr em prática aquilo que você ouviu. Primeiro você vai pôr em prática para você, e depois você vai pôr em prática para a sua família, para alguém que precisar, porque você vai se encher da palavra de Deus, vai se encher do Espírito Santo para você ajudar o teu irmão, o teu próximo. E também lá em Mateus 4,4 diz uma passagem também muito forte, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Porque o pão alimenta o nosso físico, mas a palavra de Deus alimenta o nosso espírito, né? E quando ele fala da boca de Deus é a Bíblia, que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Então que nós possamos em todos os momentos, amanhã eu vou colocar lá no grupo uma passagem que fala da Bíblia, mas é uma passagem maravilhosa, e eu vou pôr para vocês lerem, é uma lição de casa, que aí eu vou ver se vocês leram essa palavra, se leram a palavra de Deus, tá bom? E agora vou vindo aqui para Timóteo, né? 2 Timóteo 3, de 10 a 17, está falando aqui instruções finais, né? E diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, conduta, propósito, fé,
longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos que me ocorreram em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições tenho suportado. Entretanto, o Senhor me livrou de todos. Olha que maravilha aqui Paulo falando, né? Ele teve perseguição, teve luta, como ele fala aqui, né? As perseguições, tudo, em vários lugares, porque ele ia para todo lugar pregar. E ele teve perseguição, teve luta, né? Mas ele responde aqui, né? Que ele, Deus, né? Em tudo Deus deu livramento, né? Deus abençoou. E aí ele fala, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha Deus confirmando aqui. Se nós quisermos viver, ser homem e mulher de Cristo mesmo, um verdadeiro cristão, nós vamos ser perseguidos. Não tem como nós não sermos perseguidos, porque nós incomodamos o diabo. A nossa luz incomoda as trevas. Então nós temos que já saber que por mais que nós estamos na igreja, nós temos que vigiar, porque o diabo, a Bíblia fala que fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. É nós que temos que tapar as brechas. E de que jeito que nós tapamos as brechas? Aqui, ó, na oração, jejum, oração, joelho no chão, na palavra. Nós temos que estarmos ali firmes com Cristo. E aí ele fala, mas os homens perversos e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha só, a pessoa que é mal, eles vão de mal a pior, e eles estão enganando os outros e sendo enganados. Pensa que enganar os outros vai dar tudo certo, mas não é. Está enganando os outros e está sendo enganado, a própria palavra diz, né? Aí ele fala, tu porém permanece naquilo que aprendestes. Está falando conosco. Nós, porém, temos que permanecer aqui naquilo que nós temos aprendido até aqui e até agora, né? E que tivestes certeza, sabendo de quem o aprendestes. É muito importante você saber aonde você frequenta, com quem que você está aprendendo, sabe? Conhecer a vida da pastora, dos obreiros e saber, não, aqui realmente é uma casa de Deus, aqui realmente se prega a verdade, fala a palavra, nos orienta, nos ensina mesmo, né? E aí ele fala, e que desde criança sabes as Escrituras, que podem se tornar sábio para a salvação da fé em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E isso aqui me chamou muito a minha atenção, porque o nosso ministério é de criança. E nós ensinamos, né, as nossas crianças, desde pequenininho, nós oramos, nós intercedemos, nós ensinamos ali em cima, né, tem a escolinha deles, e ali eles ensinam, é lógico, de acordo com o tamanhinho, com a idade deles, eles aprendem louvores, eles escutam, eles fazem trabalhinho, né, da Bíblia, tudo para a criança, né, feito um estudo tudo para a criança. E a criança vai se transformando, vai aprendendo, vai mudando. A criança que é rebelde passa a ficar mais calma, quem fala palavrão já passa a não falar tanto, vai aprendendo e vai crescendo. E aí daqui a um pouco são aqui líderes, colaboradores, obreiros, não é? Eles vão crescendo dentro desse amor, desse carinho, né? E aí ele fala aqui, toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa que é, né, nós ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática, porque tudo aqui é ensinado para a honra e glória do Senhor, para todo mundo, para quem chega novo, para quem já está há muito tempo, para quem é criança, para quem é adolescente.
a gente vai orientando, vai instruindo e nós vamos crescendo tudo junto, né? Num só espírito, com Jesus na frente, né? E tem uma passagem aqui em Mateus 11, eu queria que vocês abrissem agora. Mateus 11, 25. De 25 a 30 eu vou ler. Mateus 11, de 25 a 30. Esta passagem, ela falou muito comigo. Quando eu iniciei, que eu lia tudo errado, não tinha estudo, falava tudo errado, não tinha ponto final, exclamação, não tinha vírgula, não tinha nada. Então, Deus falou muito comigo aqui, que eu achei que eu não tinha capacidade para ser pastora. Eu falei, não posso ser pastora. Eu não sei ler, não sei falar, como que eu vou pregar lá? Misericórdia, né? Aí Deus falou, pega lá, eu vou te falar com você. Aí ele disse assim, por esse tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Quando eu li isso, eu ganhei a chorar. Falei, eu sou essa pequenininha, Senhor, é eu. Quer dizer que o Senhor que está me revelando, eu posso continuar aqui meu trabalho? Jesus pagou aqui na lata, né? Aí ele diz assim, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aí ele fala uma coisa maravilhosa aqui, que ele diz, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Então eu fiquei maravilhada. Aqui está escrito lindo, maravilhoso. Eu vou escrevendo na Bíblia. Porque eu me encantei com essa palavra quando eu abri, né, no início eu estava lendo, aprendendo, e eu falei, nossa, olha, Jesus me escolheu, eu sou pequenininha, então Ele quer que eu, não importa que eu não tenha estudo, nem nada, Ele vai me ajudar. E foi, porque depois eu estudei teologia, cresci, hoje eu sou pastora, naquela época ainda não era, quando Ele me mostrou essa palavra. Então é isso aí, tudo que a gente sonhar, que a gente desejar, antes de eu ser pastora, o meu sonho era ser psicóloga. E aí eu não poderia ser por causa da fábrica. Eu trabalhava com meu esposo na fábrica, meu esposo falou, e aí, eu vou ficar sozinho? Você vai estudar? Vai ser psicóloga? Eu falei, meu Deus. Aí Jesus falou, não, espera que depois você vai ser psicóloga. Porque um pastor é um psicólogo, né, das pessoas. Porque o pastor é que fala, que orienta, que dá. Eu acho que até melhor até do que o psicólogo, né? Porque se for um psicólogo doido, né? Isso às vezes não vai nem ajudar, mas eu acho assim, tem até psicólogos que são homens e mulheres de Deus, né? Então vai juntar a palavra com o estudo deles e aí com certeza vai ajudar. E eu hoje sou realizada. Para mim eu me sinto feliz, eu tenho a igreja para cuidar das crianças, dos adolescentes e toda a igreja aqui. E hoje eu sou uma pastora e psicóloga de todos aqui, entendeu? E é isso aí, então que nós possamos, sabe, com esta pregação, com esta orientação de Deus que Ele nos deu, que nós possamos colocar em prática e não deixar de ouvir, porque eu creio assim, se Deus me deu essa palavra hoje para pregar, é porque Ele quer que todo mundo leia a Bíblia, que nós estamos vivendo um momento difícil agora, então nós precisamos tomar muito cuidado, porque se Jesus voltar a qualquer momento, que jeito que Ele vai nos encontrar? Então nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia. Se nós vivermos assim, nós não vamos pecar, não vamos errar, não vamos falhar. Porque, não, se Jesus voltar hoje, ele tem que me encontrar para me levar, porque senão ele vai passar direto e não vai me levar. E isso é muito importante. Amém, igreja? Glória a Deus.